Olá, aluno, seja muito bem-vindo à disciplina de Cálculo Diferencial e Integral 2. Eu sou a professora Daiane Cristine Ramos e nós vamos aí dar continuidade aos nossos estudos em relação às integrais. Na nossa aula passada, nós falamos a respeito das integrais, né? Então, como que nós calculamos uma integral de uma função? Vimos a sua relação aí entre as integrais e as derivadas. Vimos regras de integração, que a partir de hoje nós vamos chamar de regras de integração imediata. Mas por que imediata, né, professora? Por que esse nome? Acompanhe no quadro uma possível solução, resposta, né? Que situações a gente pode interpretar utilizando as integrais? E aí nós vamos ver situações como o volume de um sólido de revolução e quais métodos podem ser utilizados para resolver integrais dessa forma aqui. X ao quadrado vezes e elevado a x, ainda e elevado a 2x. O que essas integrais, elas se diferem do que a gente já viu anteriormente? Essas integrais, eu gosto de falar que elas são um pouquinho mais complicadas, sabe? Elas não... Você olha para a função que está lá dentro, né, que você está integrando, e você precisa utilizar um método a mais. Você precisa dar uma arrumadinha naquela integral, de tal forma que você chegue nas integrais imediatas. Por quê? As integrais imediatas, integral de x elevado a n, integral de cosseno, integral de seno, isso daí a gente já aprendeu a resolver. Então, o objetivo hoje da nossa aula vai ser justamente esse. Aprender a resolver essas integrais que não são assim tão imediatas, né? Que a gente não consegue resolver aplicando as regras que a gente já aprendeu. Nós temos que fazer algumas manipuladas ali, algumas manipulações na função para que a gente consiga. Ah, professora, mas que tipo de manipulação é essa? É claro que são manipulações que seguem as regras matemáticas e tudo mais. Além disso, nós também vamos ver uma outra aplicação para o cálculo das integrais, que é justamente a ideia de volume. Nós vamos ver como calcular o volume de sólidos. Mas, contudo, entretanto, para que a gente entenda esses conceitos que nós vamos falar hoje, alguns conhecimentos prévios serão necessários. Acompanhe no quadro. Preciso que você lembre e tenha na ponta da língua a nossa tabelinha das integrais imediatas. Se ainda não conseguiu entendê-las, pega essa tabelinha, coloca lá na porta da sua geladeira, ou na parede do seu quarto, ou no teto do seu quarto, para que você lembre de todas essas regras de integração. Além disso, nós também vamos precisar relembrar alguns conceitos de trigonometria, que são essas identidades trigonométricas. Quanto é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de θ, como que eu posso reescrevê-lo, seno ao quadrado e seno de 2θ. Por que nós precisamos disso? Há um método, quando as nossas integrais, elas não são assim, a gente não consegue resolvê-las imediatamente, a gente precisa empregar um método, dependendo da função, que utiliza relações trigonométricas. Então, a gente vai precisar aí relembrar essas identidades trigonométricas. Mas não se preocupe, quando nós formos falar sobre essas identidades, eu vou lembrá-los dela, né? Mas é preciso aí que você tenha em mente, porque quando a gente aplica o método que eu vou ensinar, a gente precisa usar essas identidades trigonométricas. Então, esses serão os assuntos da nossa aula de hoje. Uma das aplicações das integrais é calcular o volume de sólidos de revolução. O que são esses sólidos de revolução? Vamos supor aqui, ó, temos aqui um papel, né, minha folha. Quero que você considere só essa reta aqui. O que acontece se eu girar essa folha, né, em relação ao meu eixo Y? O que a gente tem, gente? É claro que eu não fiz um giro aqui bonitinho, mas acho que deu para entender a ideia. Quando a gente gira uma reta em torno do eixo X, do eixo Y, perdão, nós vamos ter o quê? Um cilindro. Essa que é a ideia que nós vamos estudar hoje. Dependendo do tipo de função que nós temos, quando nós fazemos a sua revolução ou em torno do eixo Y ou em torno do eixo X, nós conseguimos um sólido. E aí, utilizando a ideia de integral, a gente pode calcular qual que é o volume desse sólido. Vamos ao quadro para a gente ver a definição. Se S, um sólido que está entre X igual a A e X igual a B, então você tem aqui um intervalo onde esse sólido está contido. E vamos supor que a gente tem aqui uma seção transversal.
esse é o nosso sólido, eu venho aqui e faço uma seção transversal a ele, perpendicularmente ao eixo X. O que é essa ideia de perpendicular, professora? Esse plano, ele está fazendo, né, ângulo de 90 graus com o meu eixo X. E a área dessa região, ela é dada, né, por AX. O volume de todo esse sólido vai ser a integral de A a B da minha área dessa região. Então, para a gente calcular volume, o que nós vamos precisar? Da área dessa região que eu estou cortando. Então, nós temos aqui nosso cilindro de novo. Vamos pensar nele. Temos o cilindro aqui. Peraí, que a professora... Aí. Temos o cilindro. Gente, tá difícil fazer um... Aí. Temos o cilindro, certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos vir, ó, cortar aqui. Pense que a gente está cortando e aí nós vamos ter uma seção transversal. Essa seção transversal, no caso do cilindro, ela vai ter que formato? Ela vai ter formato circular, né? Aqui não está parecendo um círculo, não, mas essa é a ideia, ele vai ter um formato circular. Então, a gente pode calcular a área de volumes de sólidos que são formados, né, de acordo com a área dessa seção transversal que nós estamos fazendo. Transversal, né, em torno do eixo X. E como que a gente faz isso? Nós vamos aprender a calcular a área de regiões em que você tem a seção transversal sendo um círculo, que foi o caso aqui do cilindro que eu mostrei para você. Mas, quando a gente está falando de sólidos de revolução, você tem que ter bastante atenção. Atenção em quê? Em torno de que eixo está sendo a revolução. Ah, professora, mas isso vai fazer diferença? Vai fazer toda a diferença. Aqui, a sua interpretação nos problemas, ela é fundamental. Não se apegue só a sólido de revolução, e aí você vai integrando lá e pronto. Não, cuidado em relação a qual eixo você está fazendo o seu sólido de revolução. Se é em torno do eixo Y ou se é em torno do eixo X. Pensando que nós vamos fazer a área daquela seção, né? Então, o cilindro, e eu vou fazer o corte ali, a gente vai ter uma seção que ela é circular. Tá? Então, eu tenho aí uma seção circular e eu quero calcular a área dessa seção circular. Qual que é a área de um círculo? πr ao quadrado, né? Mas esse R, ele não vai ser um raio qualquer, ele vai ter um papel dentro desse sólido. E para a gente entender isso, vamos ver a figura no quadro. Ó, aqui nós temos uma região que eu vou rotacionar em torno de qual eixo? Em torno do eixo X. Qual que é a área de um círculo? É πr ao quadrado. Quem que é o meu raio nessa região? O meu raio não é esse ponto até esse ponto aqui? E o que isso é? Isso é justamente a função calculada nesse ponto. O nosso raio, quando a gente estiver calculando o volume de sólidos de revolução, onde a nossa seção é uma seção circular, o nosso raio nós substituímos pela função calculada naquele ponto. Ó, o raio é daqui até aqui, que é justamente a minha função calculada no ponto que foi dado, né? Como o nosso raio é ao quadrado, a função é ao quadrado. Quando nós estivermos calculando volume de um sólido de revolução, onde a rotação é no eixo X, nós vamos calcular a integral de AB, do intervalo que foi dado, de π vezes a função ao quadrado. Por exemplo, esse volume desse sólido aqui, qual que é a minha função? Raiz de x. Então, volume, qual que é o intervalo? De 0 a 1. De 0 a 1, π é fixo, é da fórmula. Não esquece do π quando for calcular volume. Da minha função ao quadrado, que é raiz de x. Aqui a gente pode simplificar e nós vamos ter, então, a integral de 0 a 1 de π x dx. π é constante, então sai para fora da integral. Integral de x, aqui está elevado a 1. 1 mais 1, 2. Dividido por 2. Calculado no 0 e no 1, π sobre 2, unidades de volume. Esse U.V, ele significa justamente essa ideia de unidade de volume. Por quê? Porque a gente não sabe qual que é a unidade de volume que nós estamos utilizando ali. Se é centímetro cúbico, se é metro cúbico. Então, a gente coloca U.V. Tá, professora, você falou que a gente tem que tomar cuidado em relação ao eixo de rotação. Para a gente calcular o volume de um sólido de revolução, quando a rotação é em torno do eixo x, integral de A a B de π vezes a função ao quadrado.
Mas isso não vale também quando a rotação é em y? Vale, só que tem um detalhe. Essa função que você está calculando. Quando você estiver a rotação em torno do eixo y, a função você tem que colocar x igual a alguma coisa. Você tem que colocar a sua variável dependente se torna x e não y. Então, você tem que isolar, vamos pensar assim, a variável x. Então, você vai integrar uma função em y e não em x. Acompanhe no quadro. Aqui, ó, nós temos para integrar, para revolucionar a função y igual a x ao cubo. Eu quero rotacionar em torno do eixo y. Se eu quero rotacionar em torno do eixo y, a integral vai ser a mesma, ó. Integral de A a B da minha área. Só que nesse caso, a minha área é a função, só que em y. A minha função, ela tem como variável dependente y e não x. Como assim, professora? Ó, a nossa função é y igual a x ao cubo. Mas eu estou rotacionando em torno do eixo y, ó. O que eu tenho que fazer? Qual que é o primeiro passo que você deve fazer? É isolar o x. O x está ao cubo, então se eu tirar a raiz cúbica de ambos os membros da igualdade, você vai ter x igual a alguma coisa. Essa que é a ideia. Por que você tem que ter x igual a alguma coisa? Porque a função que você tem aqui dentro da sua integral é uma função que deve ser dependente de y e não mais de x. O π é da fórmula, ao quadrado, você vai ter raiz cúbica de y elevado ao quadrado, transforma para fracionário, lembre-se que raiz enésima de x elevado a m é igual a x, m sobre n. Soma 1 no expoente, e aí nós vamos ter 3/5 de y elevado a 5/3. Volta para a raiz, e aí nós vamos chegar no valor de 96π sobre 5 unidades de volume. O que eu preciso que você preste bastante atenção quando nós estivermos falando desse tipo de problema que envolve sólidos de revolução, em relação ao qual eixo eu estou rotacionando. E aí, né, a professora, quando fez cálculo, isso me marcou, portanto, que eu vou contar para vocês. Tinha uma questão de sólidos de revolução na prova, e a minha professora colocou a mesma função para calcular o volume, só que numa ela colocou rotação em torno do eixo x e na outra ela colocou rotação em torno do eixo y. O que eu fiz? Eu não li essa rotação, e aí o mesmo cálculo que eu fiz na outra, eu fiz na de baixo. O que aconteceu com a professora? A professora errou. Por quê? Porque não prestou atenção. Se a rotação é em torno do eixo y, você tem que mudar a sua função. Na função, quando você tem uma rotação no eixo y, a sua função ela vai ter como variável dependente o y dependente o x e independente o y. A minha função vai depender de y. Agora, quando a rotação é em torno do eixo x, a minha função depende de x. Então, você vai ter y igual a alguma coisa de x. Se a rotação é em torno do eixo y, você vai ter x igual a alguma coisa de y. E aí é só usar a fórmula e calcular o volume desse sólido formado pela rotação. Como nem sempre tudo é fácil, a matemática também não é, né? Nós sabemos calcular integrais que são ditas da forma imediata. O que são essas integrais? São integrais que a gente consegue calcular, por exemplo, uma integral do tipo x elevado a n. O que eu faço? Somo 1 no expoente e divido pelo expoente. Integral de cosseno de x. Sabemos, cosseno de x é integral de cosseno, é seno de x. Integral de seno de x menos cosseno de x. Essas integrais a gente sabe na ponta da língua. São imediatas, mas nem sempre tudo é muito bonito, né? E na matemática, se dá para complicar, vai complicar. E é aqui que entra a ideia das regras avançadas de integração. Não é tão assim, são regras que você vai precisar, são alguns artifícios que você vai precisar utilizar para que antes que você tenha, né, uma integral complicada, você vai chegar numa integral mais simples, numa integral imediata que você sabe resolver. Essas regras são isso, são artifícios. E uma das regras que a gente usa muito é a integral
por substituição ou mudança de variáveis. Como funciona essa integral? É qualquer tipo de integral que eu possa usar esse método, professora? Não, a gente tem uma função que tem que estar lá dentro do integrando específica para que a gente consiga usar esse método. Acompanhe no quadro qual é essa função. Então, determinadas integrais, elas permitem que a gente realize uma transformação na variável, que reduz uma integral muito complicada e uma integral mais simples, que a gente sabe resolver. E qual que é, né, essa ideia da mudança de variável ou substituição? A gente define uma nova variável u, que é relacionada com a variável x por meio dessa expressão. U vai ser igual a uma função g de x. E aí, o que a gente faz? A gente deriva essa função g de x e nós temos que ter algo dessa forma aqui, ó. du é igual a g' de d de x. Por que a gente precisa de algo dessa forma? Por causa disso daqui, ó. A integral que nós vamos resolver utilizando esse artifício, ela tem que ter essa cara aqui, ó. Você tem que ter uma função composta, f de g de x, vezes a derivada da minha g de x. E aí, você precisa se lembrar, função composta. Vamos lá. Função composta é quando eu tenho uma função dentro da outra. Essa aqui é a ideia. Você tem duas funções ali para compor uma função maior, ok? Você tem que identificar muito bem quem que é a sua função de fora e a sua função de dentro. Lembre lá da regra da cadeia. Quando a gente vai trabalhar com regra da cadeia na derivada, a gente utiliza esse artifício, porque a gente precisa derivar a função de fora, calculada na de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Aqui, a gente vai precisar identificar corretamente quem que é a função de fora e quem que é a função de dentro. Por quê? Para eu usar o método da substituição, eu tenho que ter uma função composta vezes a derivada da minha função que está dentro. Aí, a gente consegue utilizar o método da substituição ou mudanças de variável, tá? Eu costumo falar mais método da substituição, mas é substituição ou mudança. Essa que é a teoria. Vamos ver na prática como a gente faz isso? Acompanhe no quadro. Vamos calcular a integral da função 4x ao cubo vezes cosseno de x à quarta mais 3. Então, é essa integral que nós vamos calcular, que nós vamos ver como fazer essa integral. Primeiro passo, verifica se a sua integral, se você tem, né, na sua integral, uma função composta. Temos aqui uma função composta, professora? Temos. Olha aqui a função composta, ó. Cosseno, mas não é cosseno de x, é cosseno de x à quarta mais 3. Uma coisa que eu brinco, mas que funciona, é para a gente bater um papo com a função que está dentro da integral. Bater um papo com a função que está lá dentro da integral. Para você identificar se é uma função composta ou não, pergunta para a função. É cosseno de quê? É cosseno de x? Não. É cosseno de x à quarta mais 3. Opa, eu tenho aí uma função composta. E quem que é a função de dentro? X à quarta mais 3. Quem é a função de fora? Cosseno. Se a gente perguntar com jeitinho para as funções, e a professora não está ficando doida, elas nos dão uma resposta. É cosseno de quê? Opa, professora, é cosseno de uma soma. Função composta. Essa é a minha função. Então, para eu ver se eu posso aplicar o método da substituição, identifiquei a função composta. Ok. O que a gente precisa saber agora? Se a gente tem a derivada da função de dentro multiplicando essa função composta. Retomando ao quadro. Temos aqui a integral. Perdão, gente, a derivada. Tem sim, ó. Qual que é a derivada de x à quarta? 4x ao cubo, que é justamente esse daqui. Então, beleza, a gente tem algo desse tipo, f de g de x vezes a derivada da função de dentro. A gente tem. Se a gente tem, a gente pode utilizar o método da mudança de variável. E aí, a gente vai usar o artifício. A minha função de dentro, eu vou chamar de u. Quem que é minha função de dentro? X à quarta mais 3. U é igual a x à quarta mais 3. O que eu faço agora? Derivo o meu u. Derivando x à quarta mais 3, nós vamos ter 4x ao cubo dx. Agora, a gente faz a substituição. Professora, como disse, você saiu disso. Vamos lá. O cosseno está aqui. Quem que é x à quarta mais 3 que a gente chamou ali em cima? X à quarta mais 3 é o meu u. E esse 4x ao cubo dx, professora? Aqui lembre-se que está multiplicando, tá, gente? 4x ao cubo dx é justamente o
o meu DU. Então, o que nós fizemos? Uma substituição. Tínhamos uma integral onde eu tinha uma multiplicação com uma função composta e transformei em uma integral de cosseno. Qual que é a integral de cosseno? A integral de cosseno é seno. Seno de U mais C. Ah, professora, acabou aí no seno de U? Não. Quando você termina a integral e você utiliza esse artifício da mudança de variável, você tem que voltar o U para x. Então, resolvida a integral imediata, a gente toma o resultado e retorna a variável original, que é x. Ah, professora, mas e se eu esquecer de retomar? Tá errado. Por quê? A mudança de variável, gente, é só um artifício para algo que era mais complicado se tornar mais simples. Essa que é a ideia da mudança de variável. Ah, professora, mas como que eu vou saber se eu vou usar a substituição ou a mudança de variável? Como que eu vou saber isso, professora? Você vai olhar para a integral, para a função que está lá dentro da integral. Se ela é uma função composta vezes a derivada da função de dentro, provavelmente você vai poder utilizar o método da integração por partes. Por substituição. Você vai poder utilizar esse método. E aí você chama a função de dentro de U, deriva e faz as substituições. O objetivo é que você saia da variável x e vá para a variável U. No final, você não pode ter U e x, não, tá? Você tem que ter uma única variável, que é a variável U. Resolve a integral e depois volta para a variável original. Utilizando essa ideia da mudança de variáveis, a gente consegue deduzir algumas integrais que você não precisa aplicando o método. Pelo método, a gente já sabe que é isso, então você usa só o resultado, você não precisa ir aplicando. Acompanhe no quadro quais são essas integrais. Então, se você tiver uma integral do tipo e elevado a nx, onde meu n é um número real, a integral ela vai ser desse tipo. É e elevado a nx dividido por n mais c. Se você tem seno de nx, onde n é um número real com exceção do zero, vai ser menos cosseno de nx sobre n. E se você tem cosseno de nx, a integral vai ser seno de nx sobre n. Como que você chegou nesse resultado, professora? Utilizando o método da substituição. Ah, professora, eu posso usar dessa forma direto? Pode. Ah, professora, eu não lembro. Usa o método da substituição. Você escolhe aí a forma como você vai resolver. O que eu passei foi algo mais rápido, né? Que você só utiliza um resultado e não precisam do processo. Isso ajuda muito a depender do tipo de integral. Então, a mudança de variáveis ou substituição, ela usa esse artifício. Eu saio da variável x, vou para uma variável que fique mais fácil para eu integrar, integro e depois eu volto para a variável original. Nem sempre a gente consegue resolver uma integral imediatamente. E também nem sempre a gente consegue resolver uma integral utilizando o método da mudança de variáveis ou substituição. Lembre-se que para esse método, para a gente usar a mudança de variáveis, nós temos uma multiplicação ali de funções. Só que não é qualquer multiplicação. É uma função composta vezes a derivada da função de dentro. Então, professor, eu posso pensar assim, sempre que eu tiver uma multiplicação, eu vou usar o método da substituição? Não, você não pode pensar assim. Por quê? O método da substituição, você tem que ter uma função composta vezes a derivada da função de dentro. Tem isso? Ok. Mas e se eu tiver, professor, duas multiplicações de funções de tipos diferentes? Por exemplo, x ao quadrado vezes e elevado a x, professora. Como é que eu vou fazer isso, professora? Bom, aí vem esse método, que é o método da integração por partes. Como o próprio nome já diz, a gente vai integrar por partes. E para a gente integrar, para usar esse método, a nossa função que está lá dentro da integral, ela também tem que ter uma característica. Que característica é essa? É uma multiplicação de funções. Só que não é uma multiplicação qualquer de funções, são de tipos diferentes. Acompanhe no quadro. Na integração por partes, a gente vai aprender a lidar com integrais de produtos de funções, que é algo do tipo ax vezes bx. E aí, quando a gente trabalha com esse tipo de função, como que a gente resolve a nossa integral? Nós temos que chamar alguém de A e alguém de B' dentro dessa função aqui, ó. Então, a gente olha,
alguém a gente vai chamar de A e alguém a gente vai chamar de B'. A gente deriva esse A e integra esse B'. E aí, depois que a gente tem esses valores, a gente joga aqui nessa fórmula, AXBX menos integral A' de x vezes BX dx mais C. Essa é a notação utilizada no livro, mas a notação mais comum que você vai encontrar nos livros didáticos é essa daqui, ó. UDV, a integral de UDV, é igual a integral, é igual a UV menos integral de VDU. Essa que é a ideia. Tá, professora, então, método da integração por partes. Você vai olhar para a sua função que está lá dentro. Olhei, professora. Vê se tem uma multiplicação. Tem, professora? Tem função composta? Tem, professora. Vê se tem a derivada multiplicando. Não tem não, professora? Tem uma multiplicação aí, professora, tem multiplicação de duas funções diferentes, por exemplo, algébra, que é x ao quadrado, x ao cubo, vezes uma exponencial, ou vezes uma logarítmica, ou vezes uma trigonométrica? Tem, professora. Beleza. Se tem, a gente pode utilizar o método da integração por partes. Como que a gente vai fazer isso? A gente tem que chamar alguém de A, que está lá dentro dessa multiplicação, e alguém de B', para a gente consiga resolver a integral. Na fórmula da integração por partes, a gente acaba chegando numa outra integral. E daqui a pouco, num exemplo, você vai conseguir perceber que o A, que é a função que a gente vai chamar de A, nós temos que escolhê-la muito bem, de tal forma que eu diminua um grau. Para chegar lá no final, eu tenho uma integral imediata, não ter mais essa multiplicação. O objetivo da integração por partes é esse, acabar com essa multiplicação de funções. Para a gente ver como faz isso, vamos ver um exemplo. Acompanhe no quadro. A gente vai calcular a integral de x ao quadrado e elevado a 3x. Tá, professora, tem aqui uma multiplicação. Tem uma função composta, professora, ó. E elevado a 3x. Olha para outra função que está multiplicando. Por acaso ela é a derivada do e elevado a 3x? Não é não, professora? É um x ao quadrado. Então aqui a gente tem o quê? Uma multiplicação de funções de diferentes tipos. Como que a gente resolve? Integração por partes. E aí a gente tem que escolher o valor de A e o valor de B. O que a gente faz com esse A? Esse A a gente deriva. E esse B a gente integra, esse B', né? E aí, a professora é muito boazinha, vai te dar uma dica de como que você pode determinar esse A e esse B', tá? Aprendi na faculdade e vou repassar aí para vocês. Para a gente determinar o A, a gente segue, de certa forma, uma ordem dos tipos de função. Alguns trazem LIAT, eu gosto de trabalhar com LAT. Acho até mais fácil para a gente guardar. O que é esse LAT? Cada uma das letras dessa palavra significa um tipo de função. L, função logarítmica, A, função algébrica, T, função trigonométrica e E, função exponencial. Se você segue essa ordem, é o que você vai chamar de A. Então, você bate o olho para a função. Vê se tem alguma função logarítmica. Não, não tem não, professora. Vai para a próxima, algébrica. Opa, professora, tem um x ao quadrado aqui. Então, esse é meu A. O que sobra é o meu B'. Acompanhe no quadro. Nesse caso aqui, nós temos função exponencial, função logarítmica? Não, professora. Ah, mas nós temos uma função algébrica, que é o x ao quadrado. Então, o meu A é x ao quadrado e o meu B' é o que sobrou, e elevado a 3x. A gente determina o A'. Derivada de x ao quadrado, 2x dx. Determinamos o B. Se eu tenho uma função derivada e quero determinar qual é a minha função, o que a gente faz? Integra a minha derivada. Então, a gente vai precisar integrar e elevado a 3x. E elevado a 3x é uma função composta, então você pode aplicar o método da substituição, ou ainda lembre-se, né, que resolvendo essa integral pelo método da mudança de variável, nós vamos ter que seu resultado é e elevado a 3x sobre 3. Ok, determinei quem que é meu A, quem que é meu A', meu B' e meu B. O que eu faço agora? A gente volta para a fórmula, ó. AX, o A é x ao quadrado, o B é elevado a 3x sobre 3, menos o meu BX vezes o meu A' de x. Fazendo aí as multiplicações, né? Aqui, ó, nós temos 2/3, então eu vou tirar para fora da minha integral, porque é um número, é um valor constante. Nós vamos ter x ao quadrado, e elevado a 3x, menos 2/3 de e elevado a 3x vezes x.
E, professora, continuou uma multiplicação ali, o que eu vou fazer? Pois bem, você vai aplicar de novo o método. A integração por partes, ó, a primeira vez que a gente aplicou o método, o que aconteceu? Eu diminuí 1 grau na minha função que estava lá dentro da integral, certo? Que estava multiplicando. Se eu aplicar de novo, o que vai acontecer com aquele x? Ele vai sumir. Esse que é o objetivo da integração por partes. É você aplicá-la de tal forma que você chegue em uma função imediata, uma função, chegue apenas uma função dentro da sua integral e não mais em uma multiplicação de funções. Então, a gente vai precisar aplicar de novo o método. E aí, uma dica, o resultado que você já integrou, coloca entre parênteses, mais ou menos ali dependendo, e o resultado da próxima integração por partes você coloca entre parênteses para não ter perigo de você errar. Se não, aplicando o método de novo, nós vamos ter o seguinte, acompanhe. Determinamos quem que é A, quem que é B', da mesma forma que a gente determinou anteriormente, ó. Late, logarítmico, algébrico, trigonométrico e função exponencial. Pensando nisso, quem que é nosso A? É o x. Quem que é nosso A' é 1dx. B' é o que sobrou, e elevado a 3x. E aí, nós vamos ter que a integral de e elevado a 3x é e elevado a 3x sobre 3. Aplicamos o método. Isso daqui é o que nós já fizemos anteriormente, certo? Agora, eu vou ter 2/3 e aplico o método da integração por partes de novo. Ou seja, ax vezes bx menos a integral de A'x b de x. Resolvendo de novo, utilizando o método da mudança de variável, nós vamos ter como resposta esse valor, né? Que é aqui, ó. Então, como final, nós temos essa integral como resposta. Para aplicar o método da integração por partes, o objetivo é esse. Você vai escolher quem que é um A, vai derivar esse A, e você vai escolher quem que é um B' e vai integrar esse B'. E aí você aplica na fórmula da integração por partes, de tal forma que você vá diminuindo o grau e que você consiga aí sair dessa multiplicação de funções. Esse método é para isso. Você tem uma multiplicação de funções diferentes ali e você quer sair dele. Então, você aplica o método da integração por partes. O cálculo de volume de um sólido de revolução, ele é dado de que formas? Você tem uma determinada função e você vai rotacioná-la ou em torno do eixo x ou em torno do eixo y. E você consegue calcular o seu volume através de uma integral de a b de π vezes a minha função ao quadrado. Ok. Mas, se a gente tem o volume, a gente consegue calcular alguma incógnita ali que está faltando na nossa função. E esse é o objetivo dessa situação problema, é a gente pensar o contrário. Geralmente, a gente sai da fórmula de volume para chegar no volume, né? Agora não, a gente vai sair da ideia de volume, vai utilizar a fórmula para encontrar um determinado resultado que foi pedido. Acompanhe no quadro a nossa situação. Em seus estudos sobre aplicações de integrais, você se deparou com o seguinte problema. O cálice de uma taça de vinho, ele pode ser formado girando-se a parábola y igual a ax² em torno do eixo y. Eu quero saber qual que é o coeficiente A, de modo que o cálice, possua 8 centímetros de altura e tenha um volume de 400 centímetros cúbicos. Esse problema, ele vai exigir um raciocínio lógico ser um pouquinho diferente do que você está acostumado. Geralmente, pede-se assim, ó, dada tal função, calcule o volume rotacionado ao eixo y. Ok, mas aqui não. Aqui ele já deu qual é o valor do volume, ele já deu o intervalo, ele quer saber uma incógnita ali. Para isso, a gente vai precisar utilizar a ideia de volume. Como que eu calculo o volume de um sólido de revolução? Depende do eixo. No nosso caso ali, está rotacionando em torno do eixo y. A minha função, quem que é a minha variável dependente que foi dada na minha função? É y. Como a rotação é em torno do eixo y, a nossa variável dependente tem que ser x. Então, o que a gente tem que fazer? Isolar o x antes de começar a fazer os nossos cálculos. Acompanhe no quadro como nós vamos fazer isso. Como a revolução, então, é em torno do eixo y, a gente tem que y é igual a ax². O que nós temos que fazer? Isolar o meu x. O A está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, a gente tem x ao quadrado, para que eu tenha só x, eu tiro a raiz quadrada de y sobre A. Nós sabemos que a altura do cálice é entre 0 e 8, agora a gente
E a gente sabe ainda que o volume é 400 centímetros cúbicos. O que nós vamos fazer? Montar a nossa integral. Nós sabemos que o volume, ele é dado por essa fórmula. A gente tem qual é o volume, a gente tem qual que é a função e a gente tem os nossos limites de integração. Nós vamos ter a seguinte integral. 400 é igual a π vezes de 0 a 8 da integral de raiz de y sobre a elevado ao quadrado. Simplificamos, nós vamos ter π é igual a integral, π vezes 0, a integral de 0 a 8 de y sobre a. A é um valor constante, então a gente pode tirar ele para fora da integral. π sobre a. Integral de y ao quadrado sobre 2. Substituo no 0 e no 8. Substituindo, nós vamos ter isso aqui, ó. π vezes a vezes 64 sobre 2. Fazendo ali as contas, nós vamos ter a seguinte igualdade. 400 é igual a 32π sobre a. Agora é só a gente encontrar o valor de a. Multiplica cruzado, 400a é igual a 32π. Isolando a, nós vamos ter aí um valor aproximadamente de 0,25. Ah, professora, como que eu sei se está certo? Faz o caminho inverso agora. Você não tem o valor do a, substitui na função e calcula o volume e verifica se realmente você tem o valor de 400 centímetros cúbicos. Fica a dica, não vai ter um valor aproximado, por quê? Porque a gente está trabalhando com aproximação. Quando você faz o caminho contrário, substitui no a o valor de 0,25, você vai ter aí aproximadamente 402 centímetros cúbicos. Ah, professora, mas está errado? Não, porque a gente está trabalhando com aproximação. Esse tipo de erro, ele é permitido e ele vai acontecer. O cálculo do volume, você tem que tomar muito cuidado com o quê? Rotação. Em qual eixo está sendo rotacionada a sua função. Depois disso, é só calcular a integral de π vezes a minha função ao quadrado. Quando nós falamos em integrais, nem sempre a gente consegue resolver as integrais de forma imediata. Às vezes, nós temos que utilizar algumas regras de integração. Ah, professora, mas quando que eu sei que eu vou utilizar uma regra de integração, professora? Quando que eu sei que eu vou usar mudança de variável ou integração por partes, professora? Bom, as funções, né, esse tipo de regra, ele é empregado a depender do tipo de função que nós temos ali. Mas não tem uma regra para você saber, falar assim, sempre é assim. Qual que é a dica? Faça exercício. Então, o objetivo dessa atividade é que você treine o seu olhar para identificar qual é o tipo de método que se vai usar, a depender do tipo de integral que nós temos. Acompanhe no quadro qual é, então, a atividade. Eu quero que você identifique qual que é o método de resolução de cada uma dessas integrais. Vou dar um tempinho, mande a sua contribuição e já eu volto para a gente corrigir. Para a gente identificar qual que é o método que nós vamos utilizar, a gente tem que olhar lá para dentro das funções que nós estamos integrando e tentar identificar. Tem função composta? Tem. Depois eu tenho multiplicando a função de dentro? Tenho. Então, é substituição. Tem função composta? Tenho, mas eu não tenho depois multiplicando a função. Então, peraí, nós temos que procurar outro método. Tem uma função vezes uma outra função que são de tipos diferentes? Tenho. Então, é integração por partes. Vamos ao quadro para a gente fazer essa análise. A primeira, integral de x vezes cosseno de x. Ali eu já coloquei o resultado,
Então, fica aí para você fazer o desenvolvimento dessas integrais até que você chegue nesse resultado. Eu já vou dar uma dica, qual que é o método? Ó, você tem x vezes cosseno, você tem x, que é uma função algébrica, vezes uma função trigonométrica. Então, você tem que utilizar o método da integração por partes, onde o meu ax é o x e o meu b' é o cosseno de x. Na próxima, a gente tem x sobre 2x ao quadrado menos 1. Ô, professora, tem função composta aí? Não, tem sim, que é a função x sobre alguma coisa, que você tem uma função racional. Uma função racional, você vai conseguir aplicar a ideia da substituição. Ó, quem que você vai fazer a mudança de variável, onde o meu u é 2x ao quadrado menos 1. Quando você deriva, quando você deriva 2x ao quadrado menos 1, você vai ter 4x. Mas, professora, lá em cima só tem x, não tem problema sobrar número. O que não pode sobrar é letra, tá? Então, quando você usa o método da mudança de variável, você consegue fazer a mudança corretamente. E aí, você vai ter como resultado 1/4 ln de 2x quadrado menos 1. 3x ao quadrado vezes e elevado a x ao cubo. Ô, professora, a gente tem uma função aqui, ó, algébrica vezes uma função exponencial, professora. Isso aí é integração por partes, né? Não. Você tem uma função composta? Tenho. E elevado a x ao cubo. Você tem a derivada da função x ao cubo? Tenho, que é 3x ao quadrado. Então, para resolver essa integral aqui, é uma mudança de variável, onde o meu u é igual ao x ao cubo. ln de x dx, ô professora, não tem nenhuma função aí multiplicando outra, não. Tem sim, é a função 1. A integral de ln de x, você sempre vai resolvê-la pela integração por partes. ln de x apenas, tá? E aí, o a de x é o seu ln e o seu b' de x é o 1. Então, a gente consegue resolver a integral de ln de x utilizando o método da integração por partes. Não tem uma regra mágica para eu falar para você saber exatamente qual que é a integral, qual o método que você vai usar. Hoje, a professora Daiane sabe qual que é o método. Por quê? A professora Daiane está há um bom tempo, desde o segundo semestre da faculdade dela, resolvendo integral. Então, eu sei, ao bater o olho para algumas integrais, eu sei que é tal método e tal método. Então, para que você tenha um olhar mais aguçado para entender qual é o método que você vai usar, você precisa praticar, você precisa fazer exercício. Porque é só assim que você vai identificar qual o método que você vai saber, qual o método que você vai utilizar. Quando nós resolvemos integrais, nós podemos resolver as integrais indefinidas, onde a gente não tem um limite de integração, ou nós podemos resolver as integrais definidas, onde eu tenho um limite de integração. E aí você pode se perguntar, tá, professora, se eu tenho uma integral definida e eu não consigo resolvê-la imediatamente, né? Eu não tenho uma regra imediata para aplicar nessa integral, professora, e eu precisar utilizar algum método de integração, professora, como que eu faço? Da mesma forma, só que aí você vai utilizar, né? No final você não vai ter uma função, você vai ter um número. Por quê? Você vai encontrar a primitiva e depois vai substituir o valor. É utilizando as duas partes do teorema fundamental do cálculo. Quando nós estamos falando na mudança de variável ou substituição, você tem uma outra forma de resolver além dessa. Você pode, né, resolver separadamente, encontra lá a primitiva, faz a integral indefinida separadinha, depois você vai substituir os resultados, sem problema nenhum. Ou você pode mudar os limites de integração. Você não está fazendo uma mudança de variável? Se você está mudando a variável, os limites também mudam. Ah, professora, qual que é o método que eu uso? Você que escolhe. Desde que você aplique corretamente o método, você escolhe. Eu, por exemplo, tive uma época que eu usava o da integral indefinida. Aí depois eu percebi que é muito mais rápido eu fazer mudança do limite. E aí eu faço agora mais mudança do limite. Mas aí você escolhe. Eu vou mostrar para você essas duas formas de resolver integrais, onde você precisa aplicar o método da integração de mudança de variável, substituição, e a integral é definida. Acompanhe no quadro. Tem dois métodos. Primeiro, a gente calcula a integral indefinida e depois usa o teorema fundamental do cálculo, né? A segunda parte do teorema fundamental do cálculo. Então, eu tenho aqui a integral de 0 a 1 de raiz de 2x mais 1. Você tem uma função composta aqui? Tem. É raiz de quê? É raiz de 2x mais 1, é raiz de x.
Então, eu tenho uma função composta. Primeiro, então, a gente resolve essa integral indefinida. Para a gente resolvê-la, a gente utiliza o método da mudança de variável. Quem que é meu u? É a função de dentro. E aí você pode se perguntar, professora, você falou que quando a gente tem que usar o método da substituição ou mudança de variável, a gente tem que ter uma função composta vezes a derivada da minha função de dentro. E eu não tenho um 2 multiplicando aqui, professora, não tem problema. Quando a derivada da função de dentro é um número, não tem esse problema, você pode aplicar normalmente. O que não pode era, por exemplo, se você tivesse como derivada da função de dentro um 2x e você não tivesse isso daqui. Por quê? Porque você não pode integrar variáveis diferentes numa mesma integral aqui, de uma variável real apenas. Isso não é cálculo 2. Mudando a variável, u é o meu 2x mais 1, du deriva 2x mais 1 é 2dx. Como a gente tem 2 aqui, a gente pode isolar o dx, tá? Quando você tem número, você pode isolar o dx sem problema nenhum, du sobre 2. Então, vai ser integral de u elevado a meio, du sobre 2. Integrando, nós vamos ter 1/3 da integral de 1/3 de 2x mais 1 elevado a 3 meios, que é o mesmo que 1/3 de 2x mais 1 raiz quadrada, isso elevado ao cubo. Substituindo, nós vamos ter aquele resultado. Tá, professora, mas qual que é o outro método? O outro método a gente altera os limites de integração ao mudar a variável. Nós vamos mudar a nossa variável. Quem que vai ser o nosso novo u? 2x mais 1. Então, esse vai ser a minha mudança. Só que o que acontece? O meu x, ele está variando de 0 a 1. E eu sei que o meu u vale 2x mais 1. Então, a gente consegue descobrir qual que é a variação do meu u. Como que a gente faz isso? Substitui no lugar do x os meus limites de integração. Quando o meu u é 0, ou quando o meu x é 0, o meu u vai valer 1. Quando o meu x é 2, quando o meu x é 1, perdão, o meu u vai valer 3. E aí a gente vai ter a seguinte integral: de 1 a 3, de 1 meio de raiz de u. Integramos o u normalmente e depois substituímos. Vai dar o mesmo resultado. Ô, professora, mas aí você não voltou para o x. Não, por quê? Porque eu já fiz a minha mudança de variável. Eu já fiz a mudança do meu limite de integração. Quando você não realiza a mudança do seu limite de integração, aí sim, você precisa voltar para a variável x. Agora, se você tem uma integral definida, você fez a mudança dos seus limites de integração, você já vai direto. Você não se preocupa com isso. Só quando você resolve e não faz essa mudança. E quando a gente está trabalhando com integral indefinida, a gente tem que voltar para a variável. Nós podemos também calcular uma integral definida utilizando o método da integração por partes. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver a integral normalmente, só que aí nós vamos substituir nos valores que foi dado a minha integral. Acompanhe no quadro. Para integrais definidas, a gente pode utilizar a integração por partes, associando também ao teorema fundamental do cálculo. Quando eu tenho uma integral definida, a diferença é que o ax vezes bx, você vai calcular nos limites de integração de a a b, menos a minha integral de a a b. Essa é a única diferença. Por exemplo, x cosseno x de 0 a π. Nós temos ali uma multiplicação de funções diferentes, x e cosseno. O que eu faço? Escolhe a função a e b. Quem que é a minha função a? O x. Por quê? Lembre-se do LAT, logarítmico, algébrico, trigonométrico, exponencial. Então, o meu a é o x, o meu belinho é o que sobrou, cosseno de x. O que a gente faz com a? Derivada de x é 1dx. O que a gente faz com belinha? Integra. Integral de cosseno de x é seno de x. E aí, agora a gente calcula a nossa integral, ó. Integral de x cosseno x vai ser a vezes o meu b, calculado no 0 e no π, menos a integral de 0 a π de seno de x dx. E aí, aqui, a gente usa o teorema fundamental do cálculo, tá bom? Substitui o π, então nós vamos ter π vezes seno de π, e substitui o 0, aí nós vamos ter 0. Menos integral de seno menos cosseno, calculado no 0 e no π. Fazendo as substituições,
nós vamos ter como resultado que a nossa integral, utilizando o método de integração por partes, né? Para indefinida, vai ser menos 2. O método é o mesmo, a única diferença é que você vai calcular em um determinado intervalo. E cuidado, quando você for resolver substituição, se você não mudar os limites de integração, você faz a integral indefinida e depois volta, né, e substitui os valores. Agora, se você mudar os limites de integração, mudar a variação de x para u, você resolve direto e aí você vai chegar no resultado. Esses dois métodos, eles chegam no mesmo resultado. Tudo depende de como que você vai querer resolver. Um outro método que a gente pode utilizar para resolver integrais é o método da substituição trigonométrica. O próprio nome dela já diz, né? É trigonométrica. A gente vai utilizar conceitos de trigonometria. Esse é um dos métodos que eu particularmente acho mais difícil. Por quê? Porque ele envolve muitos conceitos de trigonometria e muitas vezes a gente não lembra deles. Mas ele é um dos métodos mais fáceis para você saber se você tem que usar substituição trigonométrica. Porque esse método você tem 3 condições. Então, bateu o olho, se você tem radical que tenha essas 3 condições, você vai utilizar o método de integração por substituição trigonométrica. O problema é o seu desenvolvimento, porque utiliza conceitos de trigonometria. Vamos ver, então, qual que é a cara das funções que a gente pode utilizar esse método. Acompanhe. Quando você tiver funções, raiz de um número ao quadrado menos x ao quadrado, ou ainda, raiz de x ao quadrado mais um determinado número ao quadrado, ou ainda, raiz de x ao quadrado menos um determinado número ao quadrado, você pode utilizar o método da substituição trigonométrica. Mas que tipo de substituição eu vou fazer, professora? Ela já está pronta. A depender do tipo de radical, você já tem a substituição pronta. Se você tem um radical dessa forma, raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado, você vai fazer uma substituição do tipo x igual a seno θ. Se você tem raiz de x ao quadrado mais a ao quadrado, a tangente θ. E raiz de x ao quadrado menos a ao quadrado, a secante de θ. Ô, professora, como é que a gente chega nessas substituições? É feito todo um desenvolvimento a partir das propriedades de triângulo retângulo, a partir da trigonometria, não vem ao caso. O que você precisa? Saber quais são as substituições. E aí eu preciso que você se atente. No livro didático de vocês, quando a gente está falando da substituição raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado, aparece para vocês que a substituição é x igual a cosseno θ. Ah, professora, está errado? Não, mas só que esse não é um caso geral. Quando você utiliza a substituição a cosseno θ, você consegue exceções que você não consegue resolver utilizando essa substituição. Além disso, na maioria dos livros didáticos, né, você encontra a substituição que eu passei para você, que é a seno θ. Então, utilize a substituição a seno θ, por quê? Porque essa daí eu sei que se você tem um radical daquela forma, sempre vai dar certo. Você não vai ter exceções. Já na forma como é abordado no livro, você vai ter exceções. Então, melhor a gente ficar com o que dá sempre certo quando a gente tem aquelas características. Nós vamos ver um exemplo de como resolve uma integral onde eu utilizo a substituição trigonométrica no primeiro caso, quando a gente tem um radical do tipo a ao quadrado menos x ao quadrado. Acompanhe no quadro. A gente quer calcular a integral de 4 menos x ao quadrado. Olha para a integral. Tá, professora, eu tenho uma função composta aqui, ok. É raiz de quê? 4 menos x ao quadrado. Beleza, função composta. O que você pode pensar primeiro? Ah, eu posso ter aí uma substituição, mudança de variável. O que você tem que olhar depois? Se tem aí multiplicando a derivada da função de dentro. E, professora, não tem não. Então, você já esquece mudança de variável. Quando você tem um radical dessa forma, você vai utilizar o quê? Substituição trigonométrica. E como nós temos um radical da forma a ao quadrado menos x ao quadrado, você vai usar a substituição a seno θ. Quem que é meu a? É a raiz do número que está aqui dentro do meu radical. No caso, 2. O que a gente faz com esse x? Deriva. Eu não vou fazer uma mudança de x para θ? Então, eu tenho que derivar, porque eu tenho que saber quem que é dx. 2 cosseno θ. Tá, se eu vou fazer uma mudança,
no lugar do x eu tenho que colocar a minha substituição, que é 2 seno θ. Então, vamos ver quanto que equivale raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. No lugar do x, o que eu coloquei? 2 seno θ. Então, nós vamos ter 4 menos 2 seno θ elevado ao quadrado. Fazendo aqui a minha potenciação, nós vamos ter 4 seno ao quadrado de θ. O 4, ele está presente aqui como aqui. Então, eu posso colocá-lo em evidência. 1 menos seno ao quadrado de θ. E aí, como que você passou daqui para cá, professora? Porque a gente sabe que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, isso é igual a 1, relação fundamental da trigonometria. Então, fazendo manipulações ali, a gente consegue encontrar que 1 menos seno ao quadrado é cosseno ao quadrado. Por isso que eu consigo essa igualdade. Por que eu faço isso? Porque eu quero tirar essa raiz. É a raiz que está me dando trabalho para encontrar minha integral. Raiz de 4 cosseno ao quadrado é 2 cosseno ao quadrado. Beleza, eu já tenho quanto equivale a minha raiz e eu já sei quanto que é o dx. Então, vamos integrar. Raiz de 4 menos x ao quadrado, integral dx. A gente sabe que 4 menos x ao quadrado é 2 cosseno θ e o meu dx é 2 cosseno θ dθ. O que nós vamos ter? Integral de 4 cosseno ao quadrado θ. Mas quem é cosseno ao quadrado? Porque para resolver esse tipo de integral, você tem que utilizar outra identidade trigonométrica. Cosseno ao quadrado de θ é 1 meio mais 1 meio de cosseno de 2θ. Então, o 4 está multiplicando, sai para fora da integral para multiplicar a integral. Nós vamos ter a integral de 1 meio mais 1 meio de cosseno de 2θ. Integral de 1 meio de θ. Integral de cosseno de 2θ, você usa substituição normal, ou mudança de variável, que vai ser esse resultado, ó, seno de 2θ sobre 2. Fazendo ali as nossas multiplicações e simplificações, nós vamos ter 2θ mais seno de 2θ mais c. E aí você pode se perguntar, acabou aí, professora? A parte fácil, eu acho. Porque o grande X da questão nesse método da substituição é agora. Eu usei substituição, não usei? Mas a minha integral, ela estava em qual variável? Era x. Eu posso responder ele em θ? A gente vai ter que voltar para a variável x. E aí, como que a gente vai voltar para a variável x, professora? Ao decorrer, né, da nossa resolução, a gente fez algumas igualdades e a partir dessas igualdades, dessas substituições, que a gente volta, porque a gente tem que saber quanto que equivale θ. A gente precisa saber quanto que equivale θ e quanto que equivale seno de 2θ para que a gente consiga voltar para a variável x. E é aí que eu acho que dá uma complicada, porque a gente tem que fazer muita relação trigonométrica ali para encontrar esses valores. Então, retomando ao quadro, nós sabemos que x é igual a 2 seno θ. Aqui, no caso, a gente vai ter que isolar o θ, porque a gente quer saber quem é θ. Isolando, a gente tem que seno de θ é igual a x sobre 2. E para a gente encontrar o valor de x de θ, a gente pode aplicar a função inversa de seno, que é arquisseno, que é de x sobre 2. O meu θ é esse valor. Aqui, lá anteriormente, quando a gente fez a mudança, nós vimos que raiz de 4 menos x ao quadrado é 2 cosseno θ. A nossa resposta foi 2θ mais seno de 2θ mais c. Quanto que é seno de 2θ? Relação trigonométrica é 2 seno θ vezes cosseno θ. Mais o meu valor c. Substituímos. E aí agora a gente vem. Quem que é θ? É arquisseno de x sobre 2. Quem que é seno de θ? 2 cosseno θ. É a raiz. E quem que é seno de θ? É x sobre 2. Então, nós temos como resposta esse valor, né? 2 arquisseno de x sobre 2, mais 1 meio de x raiz de 4 menos x ao quadrado, mais c. O método da integração por partes, ele tem essa dificuldade na hora de voltar para a integral na sua forma, na sua variável x. Se você resolve ela e deixa ela na sua variável que você fez a mudança, que é θ, você tá equivocado nesse ponto. Por quê? Porque você sai de θ e você tem que voltar para x, né? Porque a sua integral, ela começou na variável x. Para resolver esse tipo de substituição, você olha para a função, verifica qual que é o radical e aí faz a substituição que já é fornecida.
Nós trabalhamos, muitas vezes, com as coordenadas cartesianas, que são as coordenadas x, y, que a gente está acostumado a trabalhar. Mas, em alguns casos, nós podemos utilizar outros tipos de coordenadas, a depender do que nós queremos calcular. Uma dessas coordenadas que nós utilizamos bastante, principalmente quando nós falamos em relação a círculos, a semicircunferências, são as coordenadas polares. Para a gente utilizar as coordenadas polares, nós temos que fazer uma relação entre coordenada cartesiana e coordenada polar. Por quê? Você consegue sair da coordenada cartesiana ou retangular para polar e da polar para cartesiana. Por quê? A gente tem aí algumas relações. Vamos conhecer quais são essas relações. O sistema de coordenadas polares, ele vai ser composto por um eixo polar, um ângulo θ e um raio. Então, um ponto que a gente tinha em coordenada cartesiana, ele tem coordenadas x e y. Já aqui nas nossas coordenadas polares, ele tem coordenada r e θ, onde r é considerado o meu raio e o θ é o ângulo formado entre meu raio e meu eixo polar. A partir de relações trigonométricas, nós vamos conseguir, né, a gente colocou aqui o eixo cartesiano e o eixo polar um sobre o outro. A gente consegue sair de um ponto rθ para um ponto xy e o contrário também. Quais são as nossas relações entre essas duas coordenadas? Nós sabemos que x vai ser dado por r cosseno θ. Então, se você tem lá um ponto x, você quer transformar, se você tem um ponto, se você tem o raio, se você tem o ângulo, e você quer transformá-lo em x, é só você calcular r cosseno θ. Y é igual a r seno θ. E, por fim, o meu raio é igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, ou ainda tangente de θ igual a y sobre x. Por que a gente precisa dessas relações? Essas relações são muito utilizadas quando a gente quer calcular, utilizar o cálculo das integrais para calcular determinadas áreas ou determinados volumes de uma região que seja circular. A gente consegue fazer essa transformação de coordenada cartesiana para coordenada polar para coordenada cartesiana. Como? Utilizando essas relações. Lembre-se, x é r cosseno θ. Eu tenho x igual a alguma coisa. Mas a partir disso, a gente consegue também descobrir quem que é θ. Outra relação muito importante que a gente usa muito. R é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, se você tem o valor de x e o valor de y, você consegue descobrir quem que é o valor do seu r ao quadrado. Pensando nisso, vamos ver um exemplo. Acompanhe. Nós queremos colocar o nosso ponto B, menos 3 e menos 3 raiz de 3 em coordenadas polares, r e θ. A gente tem que descobrir quem que é r e quem que é θ. Sabemos que r é raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Quem que é meu x? Menos 3. Quem que é meu y? Menos 3 raiz de 3, isso elevado ao quadrado. Fazendo a conta, nós vamos ter que o meu raio é igual a 6. E aí, agora, a gente precisa encontrar quem que é meu θ. O que que a gente sabe? Que x é igual a r cosseno θ, fazendo as substituições, né, fazendo manipulações, perdão, nós vamos encontrar que o θ é arquicosseno. Por quê? Se eu tenho x sobre r igual a um cosseno, eu aplico a função inversa de cosseno, que é arquicosseno. E nós fazemos o mesmo procedimento para o y. Por que isso? E depois a gente substitui, né? Aqui é x sobre y, O sobre R, né? Por que isso? Porque, ó, quando a gente aplica arquicosseno de x sobre R, o que que a gente tem que pensar? Qual que é o cosseno que vai dar menos meio? E qual que é o seno que vai dar menos raiz de 3 sobre 2? Esse que é o pensamento que você tem que fazer. Qual que é o ângulo cujo cosseno é menos meio e qual que é o ângulo cujo seno é menos raiz de 3 sobre 2? Você pode pensar que é o π sobre 3. Por quê? Cosseno de π sobre 3 é meio e seno é raiz de 3 sobre 2. Só que aqui, ó, sinal. Esse ângulo, ele é um ângulo correspondente do π sobre 3, só que ele tá aqui, ó, no terceiro quadrante, porque no terceiro quadrante, o meu ângulo, o meu seno é negativo, o meu cosseno é negativo e o meu seno também é negativo. Como que você vai encontrar esse valor? Aqui é o ângulo x. Para você encontrar o correspondente desse ângulo no segundo quadrante é π menos x.
Para encontrar no terceiro quadrante é π mais x. E no quarto, 2π menos x. Então, se a gente faz π mais π sobre 3, nós vamos ter o valor de 4π sobre 3. Para você encontrar o ângulo, você tem que fazer esse caminho inverso, né? Faz tanto para o x e para o y, então você vai calcular o arquicosseno e o arquisseno, arquicosseno de x sobre r e o arquisseno de y sobre r, normalmente, e aí verifica em qual quadrante está o seu ângulo. Como que você vai saber isso? Olhando para o sinal do seno e olhando para o sinal do cosseno. E aí você acha o correspondente daquele ângulo notável nos demais quadrantes. Quando nós temos regiões circulares, nós podemos calcular, né, a sua área, a área de uma determinada região. O nosso objetivo nessa situação é calcular a área de uma determinada região, que é uma circunferência, utilizando o método de integração avançada. Acompanhe no quadro qual é a nossa situação. Suponha que você esteja construindo um jardim e separou uma parte circular para plantar flores. Sabendo que a equação da circunferência dessa região é dada por x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 36, e sabendo que o raio dessa circunferência é 6, eu quero que você determine qual que é a área dessa região. O que nós queremos saber? Qual que é a área? A gente pode utilizar as integrais simples para calcular a área de uma determinada região. Isso pode ser feito. Como que eu calculo a área de uma região? É a integral da minha função, de um valor a outro. Só que aqui, a gente tem uma função de duas variáveis, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Aquela função que nos foi dada foi uma função de uma circunferência. A partir dessa função, eu consigo explicitar o meu y, ou seja, y em função de x. E quando a gente vai fazer isso, a gente vai cair num radical. Para isso, nós vamos dividir a nossa circunferência. Primeiro, a gente vai calcular a área da parte de cima, que, consequentemente, vai ser a área da parte de baixo. E, para isso, a gente vai resolver uma integral, onde será necessário utilizar o método da substituição trigonométrica. Acompanhe no quadro os nossos procedimentos. Nós vamos, a partir da equação da circunferência, a gente vai dividir essa circunferência em duas para calcular a área. Como que nós vamos fazer isso? Isola o y. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 36. Y ao quadrado é igual a 36 menos x ao quadrado, e y é igual a mais 36, mais ou menos 36 menos x ao quadrado. Para a gente calcular a área, vamos calcular a área superior, onde aqui o meu valor, a minha raiz é positiva. O nosso raio é de menos 6 a 6, porque a gente tem aqui o quê? Uma circunferência, ó, de menos 6 a 6. Esse que é a área que nós vamos querer calcular, ó, é essa região. Nós temos ali um radical do tipo a ao quadrado menos x ao quadrado. O que nós vamos usar? Substituição trigonométrica. Para resolver, a gente vai utilizar o método da substituição, onde o meu x a gente já sabe qual vai ser a substituição que nós vamos usar, que é a seno θ. Quem que é meu a? É a raiz do meu a ao quadrado, que no nosso caso, está aqui, 36, raiz de 36, 6. O que nós fazemos com esse x? Derivamos. Encontramos meu x, então eu substituo lá dentro do meu radical. Fazendo as substituições, aqui nós vamos ter 36 menos 36 seno ao quadrado, o 36 em evidência, e lembre-se que 1 menos seno ao quadrado de θ, isso daí é o mesmo que cosseno ao quadrado. Da onde veio isso, professora? Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, isso é igual a 1. Tirando a raiz de 36 cosseno ao quadrado de θ, nós vamos ter 6 cosseno de θ. Professora, tá, você colocou esse quadro aí, professora, mas vamos, antes da gente ver esse quadro, eu preciso, né? A gente tem uma integral definida, professora, é de menos 6 a 6. E aí, professora, eu estou fazendo uma mudança, né? Eu estou saindo de x para θ. Nesse caso, quando a gente está falando de substituição trigonométrica, a forma mais simples da gente fazer a substituição é mudando os meus limites de integração. Então, se eu tenho uma igualdade x é igual a seno θ, a partir dessa igualdade eu consigo determinar quem que é a minha variação de θ, porque eu tenho os valores de x.
Nesse ponto, é mais simples fazer dessa forma. Ah, professora, eu posso fazer de outra forma? Pode. Resolve a integral indefinida normalmente. Não se esqueça, chegou lá em θ, você tem que voltar para x. E aí depois substitui os limites de integração. Não tem problema nenhum. Mas aí dá mais trabalho do que você fizer diretamente a mudança. Vamos ver como que a gente faz essa mudança dos limites. Acompanhe. O que nós sabemos? Que o x é de menos 6 a 6. Só que a gente está fazendo uma mudança, a gente vai transformar para θ. O que nós sabemos também? Que x é igual a 6 seno θ. Opa, eu tenho o valor de x, menos 6. Substituindo aqui na igualdade, nós vamos ter menos 6 igual a 6 seno θ, ou seja, seno de θ é igual a menos 1. E aí você tem que pensar qual que é o ângulo cujo seno dá menos 1. Você pode pensar, professor, é 3π sobre 2. Sim. Só que quando a gente está trabalhando com substituição trigonométrica, a minha variação é só aqui, ó. É de π sobre 2 a menos π sobre 2. E aí você pode falar, professor, você está doida? Aí é 3π sobre 2. Sim, é 3π sobre 2 quando a gente gira o ciclo trigonométrico no sentido anti-horário. Mas quando a gente gira o ciclo trigonométrico no sentido horário, é menos π sobre 2, tá? Então, menos π sobre 2. Por que isso? Porque é uma regra. A variação na substituição trigonométrica do ângulo é de menos π sobre 2. É de menos π sobre 2 a π sobre 2. Substituímos o c e a gente encontra π sobre 2. Encontramos as nossas substituições. As nossas mudanças, mudamos o nosso limite de integração. E aí realizamos as substituições. 6, nós vamos ter 36 cosseno ao quadrado. Para resolver cosseno ao quadrado, a gente utiliza essa identidade trigonométrica. Então, nós vamos ter 1/2 mais 1/2 de cosseno de 2θ. Resolvendo essa integral, nós vamos ter esse valor. E aí, nós fazemos as substituições utilizando o teorema fundamental do cálculo. Nós encontramos 18π. Só que 18π é essa área. Como nós queremos de toda a circunferência, esse aqui vale 18, aqui também vale 18. Então, a nossa área total é 36π. Quando nós temos um problema que envolve o cálculo, né, utilizando a substituição trigonométrica, e é uma integral definida, eu aconselho você a mudar o limite de integração antes. E é só fazer o procedimento que a gente está acostumado. Que eu fiz, né? Por quê? Porque se você não fizer assim, você vai ter que fazer todo o procedimento da integral indefinida, chegou no θ, volta para o x e depois substitui. Assim é mais rápido, né? Eu acredito. Mas as relações trigonométricas você continua usando da mesma forma, né? O que vai mudar é o quanto de conta você vai fazer. Porque a ideia da substituição trigonométrica é a mesma. Olha para a função, se tem um determinado radical, usa determinada substituição. No nosso caso, a gente tinha um radical do tipo a ao quadrado menos x ao quadrado, então a substituição que a gente usa é x igual a seno θ, onde a é a raiz do meu número que está lá dentro do meu radical. O objetivo dessa atividade é que a gente resolva uma integral. Mas não é uma integral simplesinha, não. Uma integral que a gente tem que utilizar aí algum método de integração, método de integração avançada, né? Não vai sair assim de forma imediata. Acompanhe no quadro. Quero calcular a integral de 0 a 1 de x ao quadrado, que multiplica a raiz de x ao cubo mais 1. Então, eu vou dar um tempo para você pensar qual o método que nós vamos utilizar para resolver essa integral e já eu volto para a gente resolvê-la. Para a gente determinar qual que é o método que nós vamos utilizar para resolver essa integral, vamos olhar para a função.
vamos buscar. O que nós temos aqui? Temos função composta? Temos. Temos a derivada da função de dentro? Temos. Se isso acontecer, método da substituição, mudança de variável. Temos um radical? Temos. Temos ali um radical, mas a gente não tem a derivada da função de dentro. Substituição trigonométrica. Temos uma multiplicação de duas funções de tipos diferentes. Integração por partes, né? A gente tem que fazer essa análise para determinar qual método utilizar. Vamos fazer essa análise, acompanhe no quadro. Nós vamos utilizar o método da mudança de variável. Por quê? Eu tenho aqui raiz de alguma coisa que não é x. Então, eu tenho raiz de quê? X ao cubo mais 1. Então, eu tenho ali uma função composta. Eu olho para a função que está multiplicando o meu radical. Raiz de x, derivada de x ao cubo, é 3x ao quadrado. Então, a gente tem, sim, ali x ao quadrado. Podemos utilizar a mudança de variável. U é x ao cubo mais 1. Derivamos o x ao cubo mais 1. du é igual a 3x ao quadrado dx. Como nós temos uma integral definida, vamos fazer a mudança dos limites de integração. U é x ao cubo mais 1. Quando o meu x vale 0, o meu u vai valer 1. Quando o meu x vale 1, meu u vai valer 2. Então, a gente tem uma nova integral. Nós vamos ter uma nova integral, que vai ser dada como, né? Nós temos aqui a integral de u. Deixa eu abrir um quadro branco aqui. Nós temos, então, que a integral de 0 a 1 de x ao quadrado, raiz de x ao cubo mais 1 dx, ela vai ser dada pela integral, agora de 1 a 2, de u elevado a meio, du sobre 3. Por que esse du sobre 3, professora? Porque a gente sabe que du é igual a 3x ao quadrado dx. Se é 3x ao quadrado dx, esse 3 a gente pode passar para o outro lado dividindo. Porque aí sobra o quê? X ao quadrado dx, que é justamente o meu du sobre 3. E aí a gente resolve agora a nossa integral em u. Resolvendo a nossa integral em u, nós vamos ter 1/3 que multiplica 2/3 de u elevado a 3/2, calculado no 0 e no 1. Substituindo, professor, aqui a gente pode substituir direto? Pode, por quê? Porque a gente já fez a mudança do nosso limite de integração. Realizando a substituição, nós vamos ter 2/9, que multiplica 2 raiz de 2 menos 1. Né? Fazendo a substituição ali no 0 e no 1. É assim que a gente resolve. A integral, como nós temos uma integral definida, né, ali a gente pode utilizar duas formas. Ou faz a mudança de variável, a mudança do meu limite de integração sai de x, passa para u, como eu fiz. Ou você pode resolver a integral indefinida, normal. Depois que resolver a integral definida, utilizou o artifício do u, voltou para o x, aí você substitui os limites de integração do próprio x. Você escolhe a forma aí como você melhor quiser resolver aí essa integral. Com isso, a gente vai chegando aos minutos finais da nossa aula. E o que nós falamos na nossa aula de hoje? Acompanhe no quadro. Nós falamos sobre vários métodos de integração, né? Falamos sobre a substituição ou mudanças de variável, quando a gente tem uma função desse tipo. E aí, o que a gente faz? A gente muda a nossa variável para ficar mais fácil, para a gente sair de uma integral complicada e para uma integral mais simples. As substituições trigonométricas, quando nós temos radicais dessa forma, nós utilizamos essas substituições. E a integração por partes, nós vamos ter uma multiplicação de funções de diferentes tipos. E aí, a gente chama alguém de A e alguém de B'. Para chamar o A, não se esqueça do late. Função logarítmica, algébrica, trigonométrica e exponencial. Essa é a minha ordem do quem? Do A, ok? E, por fim, nós falamos sobre as nossas coordenadas polares, né? Falamos a relação existente entre as coordenadas polares. X é igual a r cosseno θ, y é igual a r seno θ e o raio é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. E vimos sobre o volume de sólidos de revolução, que é uma aplicação das nossas integrais. Cuidado se você está fazendo a sua revolução em torno do eixo x ou em torno do eixo y. Isso vai alterar a função que você irá
calcular a integral ali, lembre-se, é a integral de 0 a a de π vezes a minha função ao quadrado. Se está em torno do eixo x, a minha função depende de x. Se está em torno do eixo y, a minha função depende de y, tá? Então, y depende de x e x depende de y. Essa que é a ideia quando a gente vai calcular volume de sólidos de revolução, quando a gente revoluciona. Com isso, a gente vai chegando ao finalzinho. O que eu peço para vocês? Sei que a aula de hoje é muito conteúdo, eu tenho total razão disso. Muitas vezes passei mais rápido nos cálculos justamente porque eu quero focar nas ideias, né, no processo e não no fazer o cálculo. Eu tenho total noção disso. Então, eu peço que você assista mais uma vez, quantas vezes forem necessárias a aula. Vai pausando. Às vezes eu falando aqui você não entendeu, mas depois quando você assiste de novo, você tem uma noção melhor e você consegue entender. Se você não entendeu, manda para o seu tutor à distância. Eu estou disponível para tirar todas as suas dúvidas. Isso é muito importante que você aprenda esses métodos relacionados à integração, porque eles vão ser muito úteis para você num futuro bem próximo, tá? Então, estudem, façam as atividades que eu sugeri, façam os exercícios que eu sugeri na aula atividade e me mandem as suas dúvidas, tá? Cálculo a gente vai aprender treinando, fazendo exercício e não ficando com dúvida. Com isso, eu fecho a nossa aula de hoje. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.